E no capítulo 14 do livro de Atos, a perseguição se intensifica, perseguição contra Paulo, ao ponto dele ser apedrejado. Vamos entender o que eu estou falando? Vamos começar a leitura do capítulo 14 do livro de Atos, que começa assim. E aconteceu que em Icônio entraram juntos, Paulo e Barnabé, na sinagoga dos judeus e falaram de tal maneira que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos, os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para o insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. E estavam assentados em Listra certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este, ouvindo falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram sua voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que vocês estão fazendo essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E, dizendo isso, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, e orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali, não pouco tempo com os discípulos. Possivelmente foi um período até de 2 anos esse tempo que eles passaram ali. Então esses 2 últimos versículos, o 27 e 28, é o resuminho dessas viagens, de todos esses acontecimentos nessa viagem de Paulo e Barnabé. E quando eles chegaram, no versículo 27 que diz: quando chegaram, reuniram a igreja, isso era em Antioquia, que eu falei aqui nome de vários lugares. E eles relataram tudo o que aconteceu para a congregação. E a felicidade deles era como os gentios haviam sido receptivos à palavra do Senhor. A alegria deles. E ficaram ali, na Antioquia, em Síria, com a congregação, possivelmente por um período de 2 anos.
porque precisava fortalecer aquela igreja, alimentar aquela igreja, ser alimentado, ser fortalecido, para continuar, porque o ministério de Paulo estava apenas começando, o ministério de Paulo e Barnabé. Então, assim, é muito tremendo quando nós falamos de Cristo para uma pessoa que às vezes a gente até diz assim, mas fulano é muito difícil de aceitar o Senhor, fulano é muito difícil de se converter. E quando essa pessoa se converte, quão grande é a alegria no nosso coração. Eu mesma sou essa pessoa que era muito difícil. Que minha mãe até dizia assim, não faça o apelo a ela não, porque senão ela vai ficar irritada de tão brabinha que eu era. E como a igreja que eu me converti em 99 orou por mim, né, ajudou minha mãe ali em oração, porque eu era uma dessas pessoas que era, nossa, essa daí é impossível. Mas o Senhor veio para os impossíveis, o Senhor veio para os doentes, não para os sãos, porque assim como o médico, né, vem para os doentes, não vem para os curados, o Senhor Jesus veio para os pecadores e não para os que não precisam de salvação. Então, se você é assim como eu, que precisa sim da salvação em Cristo Jesus, que deseja, que tem esse desejo no coração de ser liderado, de ser pastoreado, de ser cuidado pelo Senhor Jesus, é só você realmente aí onde você está, confessar que Jesus Cristo é o Senhor e que deseja que Ele seja o Senhor da sua vida. Isso é algo que você pode fazer só entre você e o Senhor Jesus, mas que depois, se possível, o mais rápido possível, você confessar aos homens, confessar diante dos homens a sua fé, para que você também possa abençoar muitas e muitas outras pessoas. Amém? Então esse foi o capítulo 14 do livro de Atos. Estava só conferindo aqui no Não Errar. E amanhã a gente tem mais. Amanhã a gente vai falar sobre Pedro, sobre os gentios de novo, no capítulo 15. Que Deus abençoe sua vida.